Arroi! Sejam muito bem-vindos à Taberna do Capitão. Hoje, nosso assunto, Oxumaré. Venham todos, vamos navegar é preciso. Sejam muito bem-vindos. As nossas segundas mitológicas, a Taberna do Capitão, esse quadro que nós criamos para falar sobre mitologia, simbologia. Leane, beijo, bem-vinda. É nóis. Hoje, nosso assunto, Oxumaré. Nossa, esse mito tão bonito, né? A ponte, a serpente, o arco-íris, a intersecção entre os mundos. É um mito muito incrível, então sejam todos muito bem-vindos. Beijo! É nóis. Bom, já preparem o seu grog favorito. Quem já sabe como funciona, eu vou recebendo meus marujos que vão chegando. Então, daqui 1 minutinho, 2 minutinhos, se quiser adiantar, para quem vai assistir depois gravado, pode adiantar, daqui a pouco a gente começa a falar sobre o assunto. Mas por enquanto, arroi! Sejam bem-vindos à Taberna do Capitão. Param, pam, 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 pam. Bom, sejam muito bem-vindos à nossa taberna. Hoje falaremos sobre Oxumaré. O nosso espaço, né, a Taberna do Capitão, aqui, as segundas mitológicas, esse quadro que nós criamos, para falar um pouco sobre mitologias, sobre simbologia e toda a filosofia que está escondida atrás dessa maneira de ver o mundo, né, dessa cosmovisão tão antiga e tão bonita que muitas vezes é vista assim com marginalidade, desprezo ou assim, e muito mal interpretada também, com aquela dose de racismo, né, que nós já sabemos como é que funciona. Então aqui nós começamos a falar sobre os mitos, as lendas, né? Começamos a falar primeiro nós falamos Rafa, beijo dona Sônia, Tintim, tamo junto, meu querido, é nóis, e sejam muito bem-vindos à Taberna do Capitão. Vamos começar aqui o nosso assunto, que será Oxumaré, a ponte, né, a serpente e o arco-íris, a intersecção entre os mundos e tal, é muito bonita essa simbologia. Mas então, vamos aqui voltar. A gente começou falando sobre o início da linguagem simbólica, sobre como essa cosmovisão, né, se iniciou, como que nossos ancestrais ali observavam a natureza, aprendiam com a natureza. Abraço, Marujo, tamo junto. E através dessa observação, criava-se alegorias, metáforas que tentavam explicar ali a sua realidade e toques, né, para se viver uma vida que vale a pena ser vivida e uma vida também que não ponha, né, a sua própria existência e toda a existência de todo o grupo, né, também em risco. Porque de repente você faz uma cagadinha homérica ali e bota tudo a perder. Plantar na hora errada, colher na hora errada, caçar na hora errada, entrar em lugar que não pode. Enfim, né, todo um modo de vida que era ensinado através de contos orais, né, essa tradição oral, contos que eram passados ali, né, na palavra, através de histórias, através das músicas, dos poemas, né, toda essa tradição que existe muito antes da linguagem escrita. Porque a gente sabe, né, nossos ancestrais ali, a gente está falando de uma cultura que se perde no tempo, gente. É um negócio que vai lá pro Neolítico afora, lá para as cavernas, assim, remonta à origem da humanidade como espécie, né, como se entendendo como espécie, como grupo, tentando lidar com uma natureza extremamente hostil. Então, através ali do... diretor! Chega aqui. Aqui, ó. Pega aqui. O diretor esqueceu coisa aqui. Como é que você acompanha, né? O celular aqui, doido. Aí, ó. O diretor ele tá procurando, mas tá aqui. Enfim. Então, nossos ancestrais olhavam para a natureza, percebiam essas mudanças, essas coisas que aconteciam. Fequim, beijo, querido, tamo junto, é nóis, bem-vindo à nossa taberna. Bom, marujos que estão chegando, mandem um convite para outros marujos, convoquem mais, né, marujos para nossa tripulação, vamos fazer a nossa tripulação crescer.
porque navegar é preciso. Enfim, vamos lá. Nossos ancestrais observavam ali, viam aquelas coisas acontecendo, a lua no céu, a chuva, o trovão e tal, a montanha, o rio, árvores. Olhava toda aquela natureza em volta deles, todo aquele ambiente, percebia essas mudanças e percebia que aquelas mudanças tinham muito a ver com o seu próprio modo de vida. É um engano nosso, eu sempre repito aqui, pensar que os nossos ancestrais eram estúpidos. Nunca foram. Estúpido é bem mais provável a gente ser estúpido agora por conta de todos os aparatos tecnológicos que nós somos dependentes, né, que a gente se amarra, né, voluntariamente assim, do que necessariamente os nossos ancestrais que tinham apenas a inteligência e a natureza e para tentar entender a vida, tentar entender o mundo. Então era feito assim, esse exercício de imaginação era constante. E não se tinha todo esse conhecimento que para nós hoje às vezes é banal, que você olha assim e pensa, tranquilo, não, eu sei como é que é, sei por que chove, sei por que o relâmpago, sei o que é e tal. Mas assim, nós estamos falando aqui de nossos ancestrais, bem ancestrais mesmo, no início da humanidade. Então não se tinha esse conhecimento, não se tinha nada. Era você e a natureza. E quando eu falo você, assim, como espécie. Su, beijo, querida, bem-vinda, é nozes. Então, quando eu falo assim, que a gente às vezes precisa fazer alguns exercícios. Ingrid, é nozes, beijo, querida, bem-vinda. A gente precisa fazer alguns exercícios imaginativos, porque não é tão fácil, né, a gente tentar entender como essas pessoas lá no Neolítico, lá longe, é nozes, como que elas compreendiam o mundo. Porque a nossa cosmovisão, a nossa temporalidade, né, a gente está inserido nesse materialismo histórico, né, que nós vivemos hoje. Então, assim, para nós, muita coisa que é corriqueira, banal e, assim, óbvia, não era assim para os nossos ancestrais. Então a gente está falando de coisas aqui muito antigas, de uma maneira... Kleber, bem-vindo, querido. De uma maneira de ver o mundo, uma maneira de ver a realidade que dependia muito da sua compreensão, assim, da sua imaginação mesmo. Então vamos lá, a gente brinca, né, em fazer esses exercícios assim. Tentem imaginar que vocês estão lá na caverna, no Neolítico. Vocês não sabem falar, não sabem escrever, não sabem absolutamente... Marcinha! Beijo, Marujo! Beijo pro Brunão, beijo pra Isis, família linda. Tamo junto, é nozes. E esses homens, essas mulheres, essas pessoas lá não tinham essa compreensão, né, toda que nós temos. E eles observavam o mundo, observavam a natureza, observavam essas mudanças e percebiam que aquilo ali estava diretamente ligado com os modos de vida deles e que alguns comportamentos ou erros, né, que poderiam eventualmente ser cometidos ali, custavam caro e custavam a vida. A morte era algo assim muito presente, muito assim ali, né, diário. Então a qualquer momento alguém que estava ali junto, beijo, é nozes, que estava ali com você ali de manhã, acordou junto com você, na hora da primeira refeição já não está mais. E o homem percebia aquilo, percebia essas mudanças, o homem que eu digo ser humano, viu, galera? Olhava, percebia essas mudanças e começou a criar alegorias, metáforas, né, simbologias que explicassem esses aspectos e explicassem também seus comportamentos, sua maneira de ver o mundo. E uma maneira de passar essa informação adiante também e ensinar seus descendentes para que esse comportamento, para que essa prática, essa cultura, né, esse modo de vida pudesse também ser perpetuado. Porque aquela pessoa que descobriu aquilo ali pode não estar aqui amanhã, mas esse conhecimento vai se perder com ela? Não, esse conhecimento tinha que ser mantido de alguma forma. Então, a partir disso, criou-se várias metáforas, né, várias simbologias, várias alegorias, que foram ganhando status, né, de deuses, né, de divino, de sagrado, devido à sua importância para a manutenção da própria vida. E isso chegou até nós de uma maneira, assim, às vezes muito fantasiosa e mística. Mas, meus considerados marujos, a coisa era muito mais prática
do que mística. Era muito mais relacionado ao dia a dia mesmo da sobrevivência do que algo assim, mágico, transcendental, de outro mundo. Não. Os homens percebiam, né, os seres humanos percebiam que a sua maneira de interagir com a natureza, de perceber, né, a natureza propriamente dita, assim, era diferente dos outros animais. E para isso era necessário, né, para isso assim, era necessário transmitir esses conhecimentos para que isso, né, chegasse e fosse ensinado e os grupos pudessem manter essa coesão e aumentarem e prosperarem, porque como eu disse, a natureza era hostil e ainda existiam outros grupos também rivais, então assim, era tenso, né? Então o homem ia lá, percebia que logo depois da chuva tinha um arco-íris, né? Uma coisa bem colorida no céu, assim, ele percebia aquilo lá e não entendia o que era aquilo. Ele via lá, chovia, o tempo tal, de repente um temporal, alguma coisa assim, mas depois, hora que o tempo acalmava, hora que ficava ali tudo tranquilo, depois daquele medo, né? Muitos trovões, aquela fúria da natureza, porque nós somos vulneráveis à natureza. A gente olha, acha que agora, porque a gente constrói arranha-céu, faz foguete, vai na Lua, vai pra Marte, blá, a gente não é superior. A gente não é superior a nada. Se o planeta quiser e cismar com a gente, ele espirra a gente igual a gente espreme um cravo. Então, assim, vamos baixar a nossa bolinha, que a gente... Thales, beijo, querido. Que a gente não é esse supra-sumo das espécies que nós achamos que somos, não. Nós somos uma espéciezinha só que interage com mais um monte de espécie viva nesse planeta. Então, assim, e a gente não é tão velho quanto a gente imagina, a gente é jovem. Nossa espécie apareceu no planeta há muito pouco tempo, né? Se for comparar com outras espécies e se for colocar numa escala geológica. Porque o nosso tempo, a nossa escala de tempo assim, que a gente tem ali de séculos, né? O máximo que o ser humano consegue viver, 100 e poucos anos, um século. Não é nada perto da idade da Terra, perto da idade do universo. Gente, não é nada. Já sabe, é uma poeirinha no espaço. Então, vamos baixar a bola, ter um pouco de humildade, né? Quanto à nossa existência e perceber que nós estamos inseridos em algo muito maior. Então a gente não domina nada, como nunca dominou e não dominará jamais. Então esse pensamento é um pouco equivocado, mas vamos voltar lá. O homem via toda aquela fúria, né, toda aquela coisa que ele sabia que ele era menor do que aquilo, e de repente quando aquilo se acalmava, a natureza se acalmava, ele observava no céu um arco ali, né, uma faixa toda colorida, né, tudo aquilo muito bonito e para ele tudo muito misterioso. O que é aquilo? O que significa aquilo? E ele começou a perceber que logo, né, tinha esse comportamento. Vamos beber mais um pouco, arroz. Marujos que estão chegando agora, mandem um torpedinho aí, ó, carreguem os canhões, pá, convoquem mais marujos para a nossa taberna. Vamos fazer a nossa tripulação crescer, porque navegar é preciso. E esse conhecimento só é válido, né, quando ele é compartilhado, assim, quando a gente, né, conversa, dialoga, etc e tal. Então, quando o homem percebia, olhava, né, que logo depois daquela fúria tinha algo tão belo, ele começou a criar certas alegorias, né, certas histórias que envolviam, né, esse aparecimento, esse fenômeno, né, inexplicável no céu. Então, para muitas culturas, o arco-íris era uma coisa muito louca, assim, muito sagrada, porque eles não sabiam o que era, o negócio estava no céu, gigantesco, colorido, o que significava aquilo, né? Então, criou-se, né, várias simbologias, várias alegorias e tal, e para a cultura iorubá, Dani, beijo, minha irmãzinha do terreiro, então nós manda um beijo aí, Tia Miralda, Tia Pedro, tamo junto, é nóis, ô saudade da macumba, mas vamos lá. Então o homem olhava, né, para aquele símbolo, para aquela coisa, para aquele fenômeno, né, e criou esse símbolo ali porque ele via que sempre surgia ali, boa noite, beijo, via ali acontecer depois da tempestade e ele criou algo que unisse, que
exemplificasse, né, uma alegoria que explicasse, ali desse, né, funcionasse como um exemplo de união, né, entre o sagrado, entre o céu e a terra. Algo que Rafael, beijo, querido. Tamo junto. É nozes. Vamos que vamos. Navegar é preciso. Como algo que... Uma ponte, né? Uma ligação, né? Entre esse transcendental, esse inexplicável, esse inatingível e a Terra. Então, muito medo, muita coisa assim que foi. A gente até postou no carrossel de hoje, falando um pouco dessa simbologia do arco-íris, e que ele representa para muitas culturas, né, essa intersecção, esse sobrenatural, essa ponte, né, que une entre os mundos. Só que ele é visto assim de maneiras diferentes para muitas culturas, assim, tal. Na cultura judaico-cristã, por exemplo, ele é esse símbolo de conciliação, né? Como se fosse boa noite, tamo junto, Marujo. Como se ele fosse a ponte, né? O símbolo do pacto de Deus com a humanidade. Tem até uma passagem no Gênesis, né? Se eu não me engano, o capítulo 9, versículo 13, né? Que fala assim que pus meu arco... Pus meu arco nas nuvens e ele será sinal da aliança entre mim e a terra. Mais ou menos isso, assim. Gente, eu faz muito tempo que eu li a Bíblia, então assim, eu não... Perdoem a memória do ancião aqui, que a gente às vezes dá uma falhada. Mas é assim, mais ou menos, que ele tinha colocado, né, aquele arco. Vivi! Beijo, querida! Saudade! Quanto tempo! É nozes! Que colocou aquele símbolo, né, no céu para ser essa alegoria, né, esse marco da aliança sagrada entre o divino, transcendental, inatingível, né, e o terreno, plano, isso palpável, a realidade que nós vemos. Na cultura nórdica, por exemplo, o arco-íris recebe o nome de Bifrost, que é a ponte, né, entre Asgard, que é a terra dos deuses, né, o mundo superior, e Midgard, que seria a terra do meio, né, que esse mundo mediano. Brunão, mestre, é nós, mano. A tatu ficou linda, mano. Véi, saravá. Gente, entre no perfil aqui, ó, Bruno Coro, esse cara foda. Quem tiver lá em Uberlândia, mestre das agulhas do Caseca, é nós, estamos junto, família. Saravá. Enfim, essa ponte, né, entre os mundos. Midgard, né, que é essa terra do meio, esse mundo de transição. Tinha Hel, né, ou Hela, que era o mundo inferior, o mundo dos mortos. Tinham 9 planos. É bem semelhante, você vê que... Não vou ficar explicando mitologia nórdica aqui agora, né, gente? Mas enfim. E esse emblema, né, esse símbolo do arco-íris, saravá, é nozes, ele também, assim, ele toca a terra, toca o céu. Então é como essa ponte também que sugere a fertilidade, né? Porque logo depois da chuva, pensem como que isso que tá interligado, né? Depois da chuva brotam as flores, né? Brotam os ramos, o campo fica verde, né? O gado engorda. Então assim, ele simbolizava essa fertilidade, essa fecundidade que era trazida pelos deuses, né? Pelo divino, pelo transcendental. Então era esse símbolo, essa alegoria que ilustrava essa preocupação do divino, do que está além da compreensão, com a realidade palpável que nós vivemos aqui. Tanto que tem a lenda do pote de ouro, né, no final do arco-íris e tal. Só que essa alegoria chegou para nós, a gente às vezes lê com o pé da letra, né, como se fosse, não, vai chegar lá, tem um potinho cheio de ouro em, né, espécie lá. Não, gente. Também é uma metáfora, é uma alegoria que dizendo que depois, olha só, como é que o arco-íris aparecia? Depois da chuva, depois da tempestade. Então, quando esse arco-íris, né, aparecia aqui logo depois de uma tempestade, então se haveria riqueza, haveria fartura. Por quê? Porque depois das chuvas
viriam as estações, né, das cheias, né, que a chuva proporciona a cheia do rio, que ali alaga a terra em volta, que fica fértil, nascem as frutas, nascem, né, as plantas, a colheita. Gente, pensa, né? Não é nada místico, é prático. Você vê, era a própria sobrevivência. Beijo, linda. É nós, estamos juntos. Era a vida na prática. E essas metáforas que tinham um caráter muito mais filosófico, né, do que mágico, era muito mais para você, no caráter de você compreender a vida, compreender, né, as regras da sobrevivência e não fazer uma merda gigantesca ali que vai pôr a sua existência e a existência de todo o grupo, né, que tá em volta de você ali em risco e acabar com a vida de todo mundo, né, extinguir a sua espécie. Então não, né, fera? Então assim, a gente brinca, fala aqui e eu fico falando, gente, orixá, eu bato nessa tecla e repito sempre, orixá não é Pokémon. Orixá não é o gênio da lâmpada. Orixá não é criatura mágica. Nem existe dessa forma como o senso comum e as pessoas ignorantes costumam imaginar. Gente, são metáforas, são alegorias, são conceitos filosóficos complexos, né, que se apoiam em fenômenos da natureza, em animais, na natureza em si, né, no cenário ali da natureza, e através dessas alegorias, dessas metáforas, desses símbolos, os nossos ancestrais, os nossos, né, os homens antigos, né, as pessoas ali, que observavam a natureza, explicavam a vida. E gente, é simples, não é nada do outro mundo de falar, ai, mas nossa, Xangô vai quebrar sua perna. Vai nada, filho, pelo amor de Deus, me ajuda. Não. Gente, vamos lá. Essas divindades estão dentro, não estão fora. Já a partir do momento que a gente começa a pensar nesse conceito de divino como algo que está fora de você, já começou errado. Porque isso nunca esteve fora. Turqueira, rataria na área. Tamo junto, moleque. É nóis. Chegou atrasado, mas chegou. Vamos que vamos. Essas divindades nunca foram criaturas, nunca estiveram fora. Mas sim são conceitos que explicam as nossas características dentro, né? Nós mesmos. E a relação do homem, né? Desse ser humano consigo mesmo, com a natureza, né, que o cerca e com a comunidade na qual ele está inserido. Então tem tudo a ver com o que? O modo de vida, né, estratégias de sobrevivência, né, e cultura mesmo, histórias que eram passadas ali de pai para filho, avô, netos e bisnetos e etc, gerações, ali em volta de uma fogueira, contando, né, um poema, uma história, uma música, algo que um mimetismo da natureza. Tanto que eu sempre falo, tem um... Mais perguntas e depois fala dos filhos. Ah, tá, beleza. Nossa diretora dando uma colinha aqui, né? Mas vamos que vamos. Então o homem olhava, né, para essa natureza e criava essas metáforas para explicar o seu próprio modo de vida. Vocês estão entendendo? Lolo, é nóis! Piuizinho, sejam bem-vindos. Marujos, vamos que vamos. Arroi! Espero que tenham trazido seu grog. Navegar é preciso. Marujos que estão chegando agora, convidem mais marujos para nossa taberna, vamos fazer a nossa tripulação crescer, porque esse conhecimento só é válido quando ele é compartilhado, né? Palavras em movimento. Então, logo a gente vai crescer, que ter bastante marujos, assim, poder... Eu quero fazer umas perguntas também para vocês, eu quero que a gente comece a dar uma interagida legal, assim, e tal. Então, o arco-íris também, como eu estava falando, ele está associado também à serpente. Mas por que a serpente? Porque, assim, a serpente representa o que está na
terra. E o arco-íris representa o que está em cima, né, no céu. Então essa intersecção entre a serpente e o arco-íris, lembra dos princípios herméticos, da primeira lei, né, de Hermes? O que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. Né? Não, essa não é a primeira. A primeira é o mentalismo, né, que o todo é mente. Esse é o princípio da equivalência. Que o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Não é igual, é como. Então quer dizer que há uma equivalência, mas não são iguais. Né? Então a serpente, enquanto a serpente representa esses aspectos do terreno, do palpável. Ana Marujo, bem-vinda, querida, é nozes, estamos junto, sempre bom sua presença, alegra a gente, é nozes, vamos que vamos. E esses aspectos, né, do palpável, né, da realidade material, porque a gente, como esse boa noite, esse corpo que se arrasta, né, pela terra, que está preso à terra. E a serpente assume essa simbologia do terreno, né, daquilo que é sólido, palpável. E o arco-íris como isso que é o transcendental, o que está em cima, o divino, né, o um todo inexplicável, inatingível e intradutível. Olha que coisa linda, né? Os nomes, né, que não podem ser pronunciados. É muito incrível. Então, assim, todos essas alegorias, essas metáforas, tinham, como a gente fala, né, um caráter que tinha a ver com a sobrevivência e também com a compreensão do homem ali, do ser humano, da própria vida. Na cultura iorubá, que é a cultura que nós tratamos aqui, o arco-íris e a serpente são os distintivos de Oxumaré. Oxumaré, que é o segundo filho de Nanã. Lembra que nós falamos de Nanã-Buruquê? E falamos também de Obaluaê, ou Mulu, que seria o filho mais velho, né, de Nanã, segundo algumas tradições. Para algumas tradições, Iemanjá também é filha de Nanã, mas porque Nanã assume o aspecto de avó, né, mãe dos orixás, que é aquela primordial que já existia antes mesmo da própria existência, né, que é lindo esse conceito. E ela teve alguns filhos, né? E dentre esses filhos ali, né? Esses orixás, Obaluaê, que nós falamos na taberna passada, que representa a terra, né? Como elemento, né? As doenças, a cura, né? Esse equilíbrio, esse plano material, físico, propriamente dito. E ali, depois teve um casal de gêmeos. Olha que legal. Que é Oxumaré, que é o arco-íris, e a serpente, que representa essa intersecção, e também Euá, que é a faixa branca, de luz branca do arco-íris. Olha só, e é difícil a gente enxergar a luz branca no arco-íris, porque a luz branca, essa luz que nós enxergamos, né, que ela é uma fusão de todos os espectros da luz. O que é o arco-íris, gente, cientificamente falando? Vamos falar aqui. Vocês sabem o que é o arco-íris? Vocês sabem como que ele se dá na natureza? Responde aí pro capitão, sim ou não? Só um sim ou não. Vocês sabem como esse fenômeno arco-íris acontece e por que ele tem aquela forma? Vocês sabem? Por que acontece depois da chuva e tal? Só responde aí pro capitão, sim ou não, que a gente eu faço uma explicaçãozinha rapidinha aqui para vocês. Vou esperar vocês responderem. Enquanto isso, arroi! Vamos lá, vocês sabem o que é o arco-íris? Assim, a explicação científica que nós temos, não? Não, tal, vamos lá. Não. Lua, beijo, querida. Amei sua foto de hoje. Linda, aquele preto e branco. Eu tenho uma queda pelo preto e branco, né? É muito foda, assim. Aprendi com o Rafa. Tio Rafa, né? PB na veia. Lindo. O Thales sabe o que é, mas não dá spoiler, não. Vou explicar. Bom, o arco-íris, gente, ele tem aquela forma ali, ó. O Turqueira também não sabe. Ali aquela forma meio abobadada, redondo do arco. Por quê? A luz que nós enxergamos, beijo linda, tamo junto, saravá.
A luz que nós enxergamos, essa luz que nós chamamos luz branca, que é a luz, né, total, ela é uma soma de vários espectros de luz. A luz, né, ela é um fenômeno físico. Ela é uma energia, são fótons, né, que produzem a luz. E eles vibram, esses fótons, essas partículas subatômicas, vibram em várias frequências diferentes e nós enxergamos um espectro muito limitado dessas frequências. Nesse espectro que nós enxergamos, a luz vibra do infravermelho ao ultravioleta. Olha que legal. E a gente não enxerga essas cores assim separadamente muito fácil, não é? A não ser que essa luz branca, que é a fusão desses espectros, seja quebrada em um prisma. O que é um prisma? Um prisma é uma sequência de espelhos, vamos dizer assim, a grosso modo, que fazem com que a luz se vibre, né, se ricocheteie, bata tantas vezes que ela começa a se quebrar nas frequências diferentes, né? Esses fótons, alguns se atrasam, porque alguns vibram mais rápido e mais intenso do que outros. Então, isso é por isso que a gente enxerga as cores. É aí que está o fenômeno das cores. Então, cada frequência, ela é percebida pela retina como uma cor, né? Então, o vermelho, azul, o amarelo, né? O verde, violeta, assim, cada um. E algumas delas são a mistura entre duas frequências. Por exemplo, a luz verde, ela é uma mistura da luz ciano, da luz azul, né? Azulada, né? Que a gente chama de azul, e a luz amarela. O amarelo é uma luz, é uma frequência, né? E a luz azul, ela é... Por isso que o fundo do mar é azul. É uma das frequências mais lentas. Então, e ela é lenta, mas ela é bem contínua. Então, enquanto os outros espectros da luz vai ficando ali pela superfície, lá pro fundo ela é a única luz que consegue penetrar e ir um pouco mais longe. Por isso que tem, nessas regiões mais abissais, tem essa impressão de ser tudo meio azulado. Mas é por conta do reflexo. E que isso é tudo ilusão, gente, porque isso é o que a nossa retina percebe. Os pombos, por exemplo, são extremamente coloridos. Muito coloridos. Só que a gente não consegue enxergar as cores deles, porque as cores estão vibrando numa frequência que vai além do infravermelho e do ultravioleta, e nós não enxergamos esse espectro. Por isso a gente olha pro pombo e enxerga ele cinza. Às vezes, num dia muito quente, você olha pro papo, assim, você começa a ver alguns reflexos coloridos, assim, de algumas penas ali que conseguem vibrar, né, refletir dentro do espectro que nós enxergamos. Aí parece que tá meio que manchado de óleo, mas não é. É o efeito da luz. Então o arco-íris, ele tem essa forma porque é a forma da própria Terra, a luz do Sol vem, bate na superfície da Terra e volta. Aí ela vai bater nas gotículas de água que estão diluídas na atmosfera, porque foi logo depois da chuva e a umidade relativa do ar está bem alta, então tem várias gotículas, né, gotinhas bem pequenininhas de água suspensas na atmosfera, e a luz vai ficar batendo nessas gotículas, porque a água funciona meio como um espelho, vai ficar batendo nessas gotículas tantas vezes que a luz se quebra e você consegue ver as diferentes frequências dessa luz nas faixas do arco-íris. Então aqui, ó, exatamente esse ângulo de 42 graus é a relação do ângulo do observador com o ângulo do Sol. É isso aí, gente. Tá vendo? O capitão também é ciência. Ah, moleque doido. E nossos orixás, nossos ancestrais viam aí essa... É pura ciência, os orixás são pura ciência, meus amigos. É filosofia, é ciência na prática. Um conhecimento empírico através da observação, né, de nossos ancestrais que viam a natureza ali, observavam e aprendiam com ela. Você está entendendo? Que não tem nada de místico, não tem nada de mágico. É a vida na prática. E isso é ciência. Lembra que eu expliquei sobre o método científico para vocês, quando a gente falou lá na taberna de Nanã?
Pois é, nossos ancestrais aprendiam assim e deram o nome de Oxumaré. Oxumaré, que da língua Yorubá, significava... Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer, ó, diretora... Esse negócio que você falou das cores, né? Dos espectros do arco-íris. Pode ter a ver com as linhas... Claro! O céu e a terra são as cores, as linhas de trabalho, pode ter... Claro! Não só pode, como é. E é justamente sobre isso que... eu acho que o áudio saiu baixo. A nossa diretora fez uma pergunta aqui sobre as cores do arco-íris estarem relacionadas com as cores das linhas, né? Da Umbanda, do trabalho, né, do candomblé, dos orixás, etc. Sim, totalmente a ver. Porque os nossos ancestrais olhavam e enxergavam nisso essa ponte. Lembra que eu falei, né, da Bifrost, a ponte, né, dos nórdicos, toda essa simbologia em todas as mitologias, na Grécia também, né, o próprio nome Íris, né, que está relacionado a essa deusa, né, que faz essa ponte, que serve de ponte, né, que ela veste o orvalho e tal. Então, tudo isso tem a ver com essa cosmovisão. E essas cores que eles olhavam, para eles tinha esse caráter inexplicável, esse caráter, né, distante divino, de algo que é transcendente, muito maior do que eles. Como se você estivesse realmente percebendo a natureza pelo olhar que nós deveríamos, um olhar de humildade, que nós estamos inseridos na natureza, sob o controle da natureza. Nós não controlamos nada, nem a nossa própria existência. Então, assim, é um olhar de humildade perante a existência, perante o mundo. E nossos ancestrais praticavam essa filosofia, né? De olhar para a natureza com esse olhar. Rob, bem-vindo, querido, tamo junto, é nozes. De olhar para a natureza com esse olhar mesmo de vislumbre, sabe? De reverência, como a natureza merece. Porque se há algo sagrado realmente nesse planeta, é a nossa vida, é a natureza em si. Nós só enxergamos o azul do céu por causa da difusão solar, a difusão das cores do arco-íris com os graus que faz com que conseguimos enxergar as cores. Foi feito para nós um belo sinal da existência. Exatamente assim como está no Gênesis, né? Que depois do dilúvio, olha aí que legal, gente. Teve a chuva, né? Todo aquele rolê. E depois da chuva, da comunicação, sim, a intersecção entre o divino e o terreno, essa ponte, né, entre os mundos. Então, né, a serpente, a terra, o arco-íris, o divino, e a intersecção entre eles. É muito bonito. Então, lá no Gênesis, lembra que Deus coloca, depois da chuva, coloca o arco-íris como um sinal da sua aliança, né, com os homens. Para os nórdicos, né, que os deuses, né, de Asgard, né, os deuses colocam a Bifrost, que é essa ponte, né, do arco-íris que liga os mundos Asgard e Midgard, que é esse transcendente, e o terreno. No Egito também, né? Na Grécia, para os astecas, para os maias, para os povos celtas. Então, assim, muda de nome, né? Tem sempre, né, a alegoria, conforme a gente já vem explicando aqui, a geografia de cada povo, a maneira, né, de ver, de lidar com a natureza ali, né, de cada povo, de cada cultura, e os nomes são diferentes, mas é basicamente o mesmo símbolo. Os filhos de Oxumaré, chegamos na hora boa. Como reconhecer os filhos de Oxumaré? Diz a lenda que Nanã vestiu Oxumaré com o arco-íris porque enxergou nele o seu filho mais belo, né? Que assim, ela falou, nesse aqui eu caprichei, né? Esse aqui eu vou enfeitar ele, e tinha ele como seu filho, assim, favorito, né? Achava ele a perfeição. Algo que é muito, uma simbologia que é muito parecida com ele na Grécia seria Apolo, né? Que é a perfeição escrita. E os filhos de Oxumaré trazem consigo
Lembra, vou usar aquela alegoria de luz e sombra. Lembrem-se, né, que já estamos falando de já quis muito ser filha de Oxumaré. Acaba que somos de claro, né, de certa forma todos somos, né? Porque todos nós carregamos essa intersecção em nós, né? Simplesmente por estarmos vivos. Mas o Ori de Oxumaré tem um perfeccionismo, uma coisa assim, tipo, mano, tem que estar exatamente como tem, assim, como manda o figurino. Não dentro do Zodíaco, o que seria mais próximo dos filhos de Oxumaré seria uma mistura assim entre leão e escorpião, né? Olha aí, assim, com uma pitadinha de lua em touro, assim, né? Dá pra ter uma noção do que seria isso, né? Quem entende um pouco assim já vê. Então, assim, e na sombra, né? Assim, ao mesmo tempo que esse brilho, né, em pessoa, é a alma da festa, sempre bem humorado, assim, né, na maioria das vezes. É uma pessoa muito carismática. Filhos de Oxumaré são muito carismáticos porque tem essa capacidade de mediação, de intermediação, de conversa com outro, faz a ponte entre as pessoas. O tio Rafa, por exemplo, aqui, ó, nosso querido marujo tio Rafa Rodine Rafa, que tá sempre presente conosco, é Oxumaré, assim, ó, esculpido em Carrara. Consegue fazer a ponte entre pessoas que você imagina assim que nunca se encontrariam na vida, tem o tio Rafa como amigo em comum, assim. É incrível como o tio Rafa tem essa capacidade assim de unir pessoas. E isso é muito de Oxumaré. Oxumaré tem muito essa facilidade em mediação de conflitos, entre, né, pontes, liga o A no B, né, liga o C no D, o A no Z, faz ligações coisas que... Ó, falei em voz alta dele. Quem conhece sabe, né? Enfim. Mas ao mesmo tempo, lembra que a gente fala de dualidade, né? Então, na dualidade, a sombra de Oxumaré traz consigo também uma vaidade que precisa ser observada. A vaidade num sentido que pode acabar sendo um pouco obsessiva, né, em muitos aspectos. Algum tipo de frivolidade também. Em algum nível assim também de superficialidade, futilidade, né, facilidades, assim, uma tendência, não estou dizendo, é fútil, não, gente, são tendências de comportamento que podem ser explicadas por esse aspecto, porque esse aspecto fala de intersecções, né, de extremos, de paradoxos que podem ser conciliados, de pontos, né, de dualidade ali, de polaridade, às vezes de um mesmo sentimento. Então, assim, e isso é de todos nós. Estamos falando aqui do Ori, né, de Oxumaré e tal, mas lembrando, né, que isso são metáforas que os nossos ancestrais criavam para explicar ali a sua realidade, mas lembrando bem que todos esses aspectos estão presentes em todos nós, porque nos explicam como ser humano. Então não é que eu sou filho desse e não tenho aquele, não. Todos esses aspectos que são explicados através dessa alegoria orixás estão presentes em você porque você é um ser humano. E é a maneira como nossos ancestrais explicavam a realidade. Então olha lá, né, voltando aqui, né, repetindo sempre, orixás não são pokémons, não são criaturas mágicas, são conceitos filosóficos complexos que tentam explicar através do olhar dos nossos ancestrais, vindos ali da África Ocidental, né, do oeste da África, ali, a África subsaariana, onde hoje tem os países ali, Congo, Angola, Nigéria, Togo, Benin, Gana, ali um punhado de países que partilham de uma cultura que nós chamamos comumente de Iorubá, né, que é uma raiz linguística muito antiga, e esses mitos, essas metáforas, essas alegorias
tentavam explicar... O gato fazendo bagunça aí. Sai, gato! Tentavam explicar a realidade, né, dos nossos ancestrais. Eles tentavam explicar o nosso comportamento através dessas figuras de linguagem, dessa simbologia, dessas metáforas. Portanto, pessoal, não levem essas histórias ao pé da letra, nem tomem essas criaturas como criaturas, porque não são. São conceitos, é a ciência do homem antigo, é a filosofia do homem antigo, a cosmovisão desses nossos ancestrais, que explicavam a realidade através das coisas que eles tinham, a própria percepção da natureza, a inteligência. Obrigado, querida, tamo junto, é nóis, o conhecimento só flui que a gente vai trocando, a gente tá junto, e é palavras em movimento, né? Igual eu falo, conhecimento acumulado, né, parado ali no fundo do HD, no fundo da sua cabeça, é igual dinheiro embaixo do colchão, não compra nada. As palavras só têm valor quando elas estão em movimento. E os nossos ancestrais faziam isso. A filosofia deles estava na prática do dia a dia, nessas discussões, nessas histórias, nessas alegorias que explicavam a realidade deles, explicavam, né? E chegaram até nós hoje, depois de assim, né, com muita resistência, que, né, vamos lembrar aqui, né, das origens do nosso país, colonização, escravização, as diásporas, né, esses povos foram arrastados de seus lugares, foram sequestrados, foram despojados de todos os seus bens, de toda a sua cultura, de tudo aquilo que os fazia humanos. Eles foram desumanizados para serem transformados em mão de obra escrava, né, a serem explorados por um pensamento, né, uma visão de mundo totalmente oposta a esses valores e que nos é empurrada hoje goela abaixo como se fosse a verdade absoluta do universo. E, gente, não existe uma verdade absoluta no universo. Sabe? São pontos de vista. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. É uma perspectiva. É uma maneira de você ver o mundo. A maneira como eu vejo o mundo não é a maneira como você vê e vice-versa. Ninguém jamais vai enxergar o mundo com as suas cores. Ninguém jamais vai enxergar o seu arco-íris. E nem vai rastejar como a sua serpente. É você quem sabe as dores que você vive, de ser você mesmo, né? As dores e os prazeres de ser você, de saber onde o seu calo aperta, né? Onde dói. É só você quem sabe. E você é o observador de si mesmo. Você tem que assumir esse protagonismo da sua vida. É muito fácil a gente terceirizar a culpa. Ah, foi Deus. Ah, foi o diabo. Como se existissem essas entidades, né, místicas, tão onipotentes, fora, disputando o mundo num jogo de xadrez estúpido, né, brincando de mamãe mandou ali, não, agora é meu, não, agora é seu, ah, não pagou o dízimo, vai pro inferno. Não, gente, não, apenas não. O divino está dentro. O divino está na nossa capacidade de perceber a natureza, de olhar para essa natureza, para essa realidade, para esse mundo e extrair desse mundo lições pertinentes que nos levam a ir de encontro com escolhas que facilitem a nossa vida no sentido de, não facilita no sentido de da vagabundagem, assim, não, mas que facilite no sentido de autoconhecimento. Né? Que nos leve de encontro à nossa própria essência. Porque como você vai conhecer o universo, o mundo, basta olhar para dentro. Só tem uma resposta: se conhecer. Qual que é o objetivo da vida? Se conhecer. Você vai conhecer todo o universo a partir do momento que você olhar para si, assumir o protagonismo da sua vida, parar de terceirizar a culpa, né? Colocar, né, no fora, no Deus, diabo, sorte, acaso. Não, começar a assumir as suas próprias responsabilidades, segurar seus BO, segurar suas pontas, até amarelar os dedos. Sim, você é o responsável. Olodumaré, Deus, Alá, Oxalá, seja lá o nome que você der, não importa, pouco importa, o nome é só um detalhe, o nome é só um nome.
O que importa é você olhar para si e se perceber como esse arco-íris, como essa ponte, essa intersecção entre os mundos, como esse transcendental terreno, divino e humano. Isso é maravilhoso. E quando você olha para si com esse olhar empático, com esse olhar acolhedor, e olha para o rumo que é certo, né, para dentro, e você se conhece, não há ninguém aqui fora que tenha o poder de tirar a sua paz. Não existe ninguém aqui fora que tenha capacidade de tirar de você aquilo que você realmente é. Porque você sabe, e você estando aqui dentro forte, aqui fora você é invencível. Se aqui você é mais de um, aqui fora você é mais de 100. Então, assim, você é um exército vivo. Então, meus amigos, minhas amigas, meus marujos, grumetes e eventuais clandestinos da nossa taberna, vamos olhar para dentro com carinho, vamos olhar para dentro com esse olhar empático, perceber que nós somos esse arco-íris, essa ponte, essa intersecção entre os mundos, e que esse divino se manifesta em nós com um dom chamado vida, inteligência, a capacidade de perceber, a sensibilidade para perceber a vida da maneira como nós percebemos. Nenhum outro animal é capaz disso. Olha para nós, sabe? Então, é olhar com esse olhar de humildade, com esse olhar de carinho, com esse olhar acolhedor para esse divino que habita em todos nós. Olha só a gente chegando, é nós, João Angelotti, a galera do PK. Tamo junto, Persistent Kingdoms, a Ordem dos Templários. Tamo junto, galera. Me elegeram o Papa lá, vocês botam fé? Eu nem sei o que eu vou fazer, mas tamo junto. Gente, é um joguinho que eu sou viciado em videogame, mas tamo junto. PK na veia, é nozes. E tem Napoleonic Wars também. Gente, eu entrei num mundo assim que eu mergulhei num universo. Eu tô conhecendo gente do Brasil inteiro, é uma família, assim, e é incrível. Um abraço pra vocês, logo mais eu tô lá. Tamo junto. E gratidão pela presença, salve, salve. É nozes. Enfim... Então, Oxumaré, nossa diretora já está dando toque que estamos caminhando para os minutos finais. Então, Oxumaré representa essa intersecção entre os mundos, né? Essa conexão entre esse divino e esse sagrado, que na verdade é a nossa própria percepção de mundo e de autoconhecimento, a capacidade que nós temos de nos enxergar como essa ponte nessa maneira, né, de interagir com a realidade, e essa alegoria que os nossos ancestrais criavam, né, para explicar a relação deles consigo mesmos, com a comunidade na qual eles estavam inseridos e com a própria natureza. Bom, caminhamos para os minutos finais. A live vai ser postada logo mais aqui no perfil e também no nosso canal no YouTube. Gratidão a todos os marujos, grumetes oficiais e demais clandestinos eventuais aí que colaram assim, ó. Galera, vocês enchem o coração desse velho capitão de orgulho, todo mundo que participou. Lembre-se, nós temos o grupo ali na taberna do Telegram, tá lá o link no perfil ali do Instagram, só vocês entrarem lá no Linktree, tem o link pro YouTube, tem o link pro Spotify também, tem algumas coisas lá, tem os contos, os podcasts, tem muita coisa bacana. Então entrem, participem, comentem, compartilhem, chamem mais marujos para a nossa taberna, que esse conhecimento, assim, ele só tem valor quando ele é compartilhado. Salve, salve, querida. Se vocês enchem o coração do capitão de orgulho, eu fico muito feliz, assim, de interagir, assim, com vocês. Tamo junto, saravá. Muito obrigado. Mais uma vez, curtam, comentem, compartilhem, porque esse algoritmo, assim, é meio complicado. E a interação de vocês faz, né, isso ganhar um pouco mais de ser percebido pelo algoritmo como relevante e acaba entregando para outros marujos. Galera, tamo junto, foi uma delícia trocar essa ideia com vocês, espero que eu tenha sido esclarecedor e nos vemos na próxima taberna. A próxima taberna falaremos sobre orixás que são pouco cultuados, né, que são os outros filhos de Nanã, Ossain e Euá.
falaremos sobre Oá, que é a faixa branca do arco-íris, né, que eu citei aqui, a irmã gêmea de Oxumaré, e Ossain, que é o filho caçula de Nanã, que seria a entidade, né, a divindade das folhas, né, onde estaria a substância dos remédios, né, a farmácia da natureza. Olha que coisa linda. Então, nos vemos na próxima taberna e daqui a pouco a gente posta esses vídeos aí, ó. Logo mais eu tô lá no PK. É nóis, galera.